E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo sobre futebol. Mais especificamente, como diz o título do vídeo, por que o Neymar recebe mais do que a Marta? E finge que não é óbvio, né? Porque é bem óbvio, né? Mas eu já vi muitos vídeos sobre essa questão e muitos questionamentos de feministas, de mulheres do meio do futebol, que é completamente absurdo. Mulheres e homens já do meio do futebol já vi falando isso, o que de novo é absurdo, porque todo mundo sabe o motivo. Se você entende de futebol minimamente, entende como funciona o mercado, e principalmente se você trabalha com futebol, você sabe o porquê da Marta receber menos do que o Neymar. Porque como eu disse, até porque como eu disse é óbvio, né? Enfim. Vamos lá. Aquela história. Primeiramente as pessoas simplificam muito a questão, né? Falar assim, eles exercem a mesma função, que é jogar bola, ambos são os principais destaques da seleção, e inclusive eu já vi essa frase, a diferença é que a Marta ganha, né? A única coisa que a Marta ganhou direito na carreira dela foi bola de ouro, já começa por aí. E aí eu vou entrar nesse ponto assim, nossa, tá desmerecendo? Não, eu vou chegar lá. Mas ela tinha menos títulos que o Neymar e ainda tem pela seleção, se eu não me engano. Então, assim, esse argumento já mostra que a pessoa não conhece. Outra coisa, comparar a função deles na seleção é absurdo. Porque, assim, nem é a seleção que justifica quantos jogadores vão receber. Eles vão receber pelos clubes deles, né? Eu acho que, assim, não faz sentido você comparar porque os dois são os principais da seleção, né? Porque isso vai de quanto o clube está disposto a pagar. Tem jogadores que não são os principais da seleção e recebem mais do que os que são em seus clubes, né? Varia muito. E aí, qual que é a questão principal disso aí, gente? São duas modalidades diferentes. Futebol feminino não é a mesma coisa que futebol masculino. Não é. Não é. E, bom, primeiramente, mulheres não assistem futebol feminino. Homens não têm interesse em assistir futebol feminino porque é ruim, tá? E aí eu vou fazer uma analogia muito simples. Você não come uma comida ruim em um restaurante, paga pela comida para que ela fique boa. O restaurante te entrega uma comida boa e aí você consome a comida. Então, assim, eu não vou assistir futebol feminino que é ruim para dar apoio pro futebol feminino ficar bom um dia. Não, eu quero que ele seja bom para eu ter interesse em assistir. Já começa por aí. Outro ponto, questão de demanda. Assim, é óbvio que o Neymar vai receber mais que a Marta, porque o Neymar gera infinitos lucros maiores do que a Marta. E assim, vocês sempre desenvolvem isso do jeito mais burro possível. Porque eu mesmo consigo defender o ponto de vocês melhor do que vocês. O fato do Neymar receber mais do que a Marta é uma espécie de machismo. Por quê? Porque o futebol feminino por muito tempo foi proibido, por muito tempo não foi incentivado. Então, obviamente, o futebol feminino vai ser pior do que o masculino. E o fato do futebol ser feminino ser pior do que o masculino, em partes é por causa do machismo, porque foi proibido e esse tipo de coisa. Então o fato de não ser bom o suficiente para render tanta grana, vem disso. Pô, da hora essa argumentação, tem uma lógica por trás. Mas não, vocês preferem falar que o futebol feminino é melhor do que o masculino, o que é absurdo, e nem vocês acreditam. Como a menina lá que falou que não, porque a final do Corinthians e São Paulo era Corinthians e São Paulo e Palmeiras, feminino do Paulista, alguma coisa assim, foi tão bom quanto o futebol masculino. Você assiste o jogo, parecia eu jogando pelada com meus amigos. E modéstia à parte, meus amigos é bem melhor. Então, assim, vocês invertem a situação, vocês distorcem tudo. E aí, vamos lá. Dizer que a Marta deveria receber o mesmo tanto que o Neymar, porque ela é a melhor jogadora do futebol feminino, seria tão inteligente quanto eu dizer que o melhor jogador da Série B deveria receber tanto quanto o melhor jogador da Série A. Não tô falando que é exata a mesma coisa, porque não é. Mas eu tô falando proporcionalmente, é a mesma burrice. Só que a diferença é que Série B para Série A é muito óbvio, porque Série A tá acima da B, a Série B é a série inferior. Mas a argumentação é a mesma. Por que o melhor jogador da Série B, que ele faz exatamente a mesma coisa, joga futebol. Ele faz a exata mesma coisa, joga futebol. Ele fez a exata mesma coisa, que é ser o melhor jogador. Por que ele não recebe a mesma coisa? Porque a divisão é inferior. Ah, você tá falando que o futebol feminino é inferior ao masculino? Sim, porque é verdade, ele é. Em tudo. Em qualidade, em público,
em vendas. É impossível a Marta receber a mesma quantidade que o Neymar. A Marta, inclusive, a Marta é pior do que o Neymar. Assim, e é muito difícil você achar uma jogadora de futebol feminino que seja melhor que algum de futebol masculino. Primeiro por questão física mesmo. Se você for comparar 1-1, obviamente, talvez... É igual eu tô falando, a gente vai ter que fazer aquela comparação dada as devidas proporções. Muita gente pega as bolas de ouro da Marta para falar o quanto ela é melhor que o Neymar, gente. O Neymar tava simplesmente competindo com Cristiano Ronaldo e Messi, sabe? Não é desmerecendo a Marta, mas vou ter que ser bem chucro e bem português claro aqui. Ganhar um título em competição menor não é a mesma coisa que ganhar um título em competição maior. A competição do Neymar para ganhar títulos individuais é infinitamente maior. E aí, é igual eu tô falando, eu mesmo, sendo contra o que vocês falam, admito que isso também faz parte de um machismo, entre aspas. Por quê? Porque o futebol feminino foi proibido, não foi incentivado. Então é óbvio que, por consequência, vai ter menos mulheres que jogam bola, vai ter menos competição e vai ter menos qualidade, porque elas passaram a jogar bola há muito menos tempo. Simples. Não tô negando que tem motivos para isso, que tem motivos para Marta ser bem inferior ao Neymar. E para os títulos da Marta, individuais de bola de ouro, não serem tão relevantes quanto uma bola de ouro masculina. Mas desculpa, o terceiro lugar que o Neymar, se eu não me engano, já pegou na bola de ouro é maior do que a bola de ouro da Marta, sim. Infelizmente, cara. Infelizmente. E dizer isso talvez seja machismo pra muitos de vocês. Coisas engraçadas, né? Porque muitas mulheres... Primeiramente as feministas, né? Vamos bater nessa galera? Nos argumentos, eu quero dizer, né? Não quero bater em feministas, é óbvio. Né? Mas como sempre gosto de distorcer. Vocês não assistem futebol, mas vocês defendem futebol feminino, sendo que vocês não assistem. Já não faz sentido. Vocês já deviam ser excluídas da conversa por aí. Vocês defendem algo que vocês não consomem, que vocês não sabem nem como funciona. Pergunta o que é impedimento, vocês realmente não vão saber. A piadinha engraçada mas vocês realmente não sabem. Porque, e assim, não é um defeito. Vocês só não gostam, e tudo bem. Mas não tem como você fazer 1001 argumentos sobre futebol feminino se você não consome. É aquela história. Por que vocês precisam dos homens consumir futebol feminino se as mulheres é a maior parte da população brasileira? Porque as mulheres não se interessam por futebol feminino. Simples. Inclusive, as mulheres que eu conheço que se interessam por futebol dizem que o futebol feminino é uma merda. Elas são machistas também? Como a repórter, influencer, não lembro nem quem que falou isso, mas... Se você não gosta de futebol feminino e gosta de masculino, você gosta de ver homens. Você não gosta de ver futebol, Não, significa que eu gosto de ver um futebol de qualidade. Sabe? Eu acho engraçado que a indignação de vocês só existe perante a questão de gênero. Mas vamos falar? Então, se você gosta de ver Europa League... Não, perdão. Se você gosta de ver a Euro, né, competição de países, e não gosta de ver a Copa Africana, você é racista, pô. Você tem preconceito com os africanos. Se você gosta de ver Série A e não gosta de ver Série D, qual que é o seu preconceito com as divisões inferiores? Porque é futebol, tudo é futebol. Pô, você gosta de ver a final da Libertadores e não gosta de ver a final da Série D? Por quê? Qual que é o problema da Série D? Outra coisa, dentro do campo do futebol masculino, por que o atacante recebe mais que o lateral em quase todos os clubes do mundo? Eles fazem a mesma coisa, jogam bola. Vocês entendem como é um argumento completamente imbecil? E tipo assim, é até cômico você precisar refutar ele, porque ele já é refutado em essência. Quando nenhum profissional que pratica futebol recebe o mesmo salário, não é a mesma coisa. Quando as pessoas colocam a Marta recebe menos do que o Neymar, desempenhando a mesma coisa, eles querem levar para aquele ponto do mulheres recebem menos do que o homem desempenhando a mesma função. Só que nenhum jogador de futebol, seja homem, mulher, preto, branco, amarelo, azul, recebe a mesma coisa. Seja goleiro, atacante, zagueiro. Ninguém recebe a mesma coisa. Ninguém. Então, você, assim... Isso é tão honesto quando eu pegar uma jogadora da seleção brasileira que recebe mais que o jogador da Série D do Brasileirão. Eles não desempenham a mesma coisa? Os dois não jogam futebol? Não é assim que funciona. Especificamente nos esportes. Cada jogador, cada lutador, cada treinador, cada tudo no esporte vai receber algo pelo que ele vende. Ele recebe o quanto que ele vende. Seja feminino ou masculino. É por isso que o Neymar não recebe a mesma coisa que o Gabigol.
É por isso que o Gabigol não recebe a mesma coisa que o Arrascaeta. É por isso que o Arrascaeta não recebe a mesma coisa que o Daverson. E ninguém milita sobre isso. É por isso que você, comentarista que provavelmente assiste futebol feminino e ama futebol feminino, você não assiste a Série D, mas assiste a Série A brasileira. E aí, você tem preconceito com os caras? Pô, isso não faz sentido. Eu acho que eu já rebati todos os argumentos. E se você tiver algo pra falar contra o que eu disse, responda, de verdade. Use argumentos. Desenvolva. Porque resumir a coisas que... Todos os argumentos que vocês usam, eu já respondi aqui. E outra coisa, isso que eu nem usei o argumento mais fácil do mundo, que é pegar o trampo de modelo. Que, até onde eu sei, a maioria das modelos recebem mais atenção, visualização e dinheiro do que os modelos masculinos. Por que será? É feminismo isso? Imagino que não, né? Enfim, eu acho que o vídeo tá bem claro, tá com um ponto bem claro. E, né, me refuta aí se você tiver realmente algum argumento sobre a qualidade do futebol feminino. Eu vou fazer outro vídeo em breve sobre, tá? É isso aí, tamo junto, é nóis.